Eu sou Juliana, sou psicóloga, sou especialista em psicologia hospitalar e tenho o curso de formação em terapia cognitiva comportamental. E é sempre um prazer quando a Renata convida a gente para fazer lives ou, né, participar do grupo da Cognitiva. É sempre um prazer, tá, Renata? Muito obrigada. Adinaldo, se apresente. Bom, meu nome é Adinaldo Cardoso, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho na área de gerontologia, sou mestre em ciências da reabilitação e a especialização em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Explica um E tiquinho o que que é gerontologia para nós. todo mundo conhece muito a expressão geriatra, né? Geriatria. Isso, A, isso. ge- a geriatria é uma especialidade médica, né? Tá, Então, o médico que estuda e trabalha com envelhecimento com idoso é o geriatra. certo. Todos os outros, todos os outros profissionais que pesquisam, trabalham e estudam com envelhecimento humano são gerontólogos. Então, a Muito legal. gerontologia, ela engloba não só a área da saúde, a arquitetura, a filosofia, Ah, que legal. né? Então, ela vai além da área da saúde. Muito legal, muito legal. E a gente, nós dois, tivemos o privilégio de estrear a Semana do Idoso, É, né? A proposta da Renata, e da Clínica Cognitiva. Então, assim, é um privilégio, né? Para mim, ter você aqui conosco essa noite, nós vamos aprender muito. E eu acho que essa é a ideia realmente da nossa Semana do Idoso, é a gente poder trocar experiências, não só os psicólogos, mas você como terapeuta ocupacional, dentro do seu trabalho e as diversas áreas, né? Nós vamos ter uma semana repleta de profissionais de alto gabarito para falar conosco, né? Então, é um prazer mesmo, né, Adinaldo, a gente poder falar de um tema tão importante, de um tema tão atual, né? E estrear essa semana. Como que você está se sentindo? eu aproveito para agradecer a Cognitiva pelo convite para participar dessa live e também para parabenizar pela iniciativa, né? Agradeço a Renata, o Alan também pelo convite e acho que foi uma ideia fantástica fazer essa semana para o idoso, porque muitos têm encontrado dificuldades, né, nesse processo todo, não só os idosos, mas também as famílias, os Sim, cuidadores, né? sim, A gente está tendo que repensar muita coisa em relação ao cuidado e assistência aos idosos nesse período de isolamento social. sim, sim. E aí, a gente pensando, né? Porque eu e o Adinaldo, os dois trabalham com idosos, né? Só que eu trabalho com um grupo, né? Um grupo de vivências com idoso. E o Adinaldo trabalha com pacientes individuais, é isso, né? Individuais, isso. E aí a gente casou a nossa experiência e a nossa experiência profissional, nossa vivência profissional, Uhum, e sugerimos esse título, né? De o tempo criativo, tempo de criativo cuidado de si e do outro, uhum, né? Por que que a gente vai falar desse tempo criativo especificamente nessa faixa etária? Porque a gente sabe que a população do Brasil está envelhecendo e essa faixa etária dos 65 tem aumentado muito e tem nascido menos, né? uhum, uhum, Então, o que que a gente pode entender que esse envelhecimento tem acontecido de uma forma, tem aumentado a taxa e a gente tem vivido mais e vivido com qualidade, né? A gente pode uhum, elencar uma série de fatores, né, com relação a esse envelhecimento com saúde, né? A questão dos bons hábitos, isso nós vamos falar aqui na live, né? A questão dos bons hábitos, o avanço da tecnologia, a medicina que tem ajudado demais, o desenvolvimento de vacinas. Então, assim, tá um campo propício realmente para a gente envelhecer com qualidade.
Uhum. E aí fica uma provocação, a gente não é o tema da live, mas eu deixo uma provocação para vocês, né? Como que a gente gostaria de envelhecer? Ô, Dinaldo, como que você gostaria de envelhecer? A gente precisa Essa pensar nisso. é, essa é uma pergunta assim que a gente sempre se faz nos congressos de geriatria, né? Porque, na verdade, a gente tem que começar a pensar em envelhecimento muito cedo, né? Tá. Alguns autores até falam que a gente tem que começar a visitar o geriatra a partir da terceira década, né? A partir dos 30 anos, para Ó! preparar a velhice. Porque tudo vai depender de como a gente for construindo a nossa vida nas outras fases, né? Por Aham. isso que, Juliana, a velhice, a gente sempre fala de uma forma geral, mas a velhice não é homogênea, né? A velhice é heterogênea, né? Sim. A gente pode encontrar, por exemplo, idosos com a mesma idade e com condições físicas completamente diferentes, com graus de dependência diferente, um mais dependente, outro mais independente, porque Certo. tudo isso vai depender das doenças associadas, do como que essa pessoa se estimulou ao longo da vida, né? E quando a gente fala velhice, a gente está englobando aí, como você disse aqui no Brasil, a partir dos 65 anos. Isso. E isso vai até os centenários, né? E é muito diferente uma pessoa de 65 anos de uma de 80, essa de 80 é diferente da de 95, de 98, né? Sim. Então, a gente até tem essa velhice dividida aí, né, em fases, né? Os idosos jovens, os idosos e os idosos velhos, que são esses mais Isso. centenários. Tem Então, porque é uma diferente. diferenciação, A isso. cada momento você tem questões diferentes dependendo dessa faixa etária aí, né, dos idosos. Tá. E aí, Adinaldo, vou puxar um gancho de uma frase sua agora, que você falou assim, tudo depende da estimulação, Uhum, né? Que aí agora a gente vai entrar um tiquinho no que a gente se propôs no dia de hoje, né? uhum, Na estimulação cognitiva, né? O que é essa estimulação cognitiva? E como a gente abriu a live falando que essa é uma live não só para psicólogos, e que bom que a gente tem essa oportunidade de falar para diversas pessoas, né? Profissionais da área da saúde, até quem está em casa, né? Isso é bom, uhum, é uma questão da gente de educar as pessoas dentro de casa. Então, é importante que a gente diferencie o que é a terapia cognitiva comportamental e a estimulação cognitiva, que são coisas uhum. diferentes, Sim, sim. né? A terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem psicológica concebida pelo Aaron Beck. Então, o que o Beck fala para nós, né? Que as nossas cognições, que são os nossos pensamentos, têm uma influência direta no nosso comportamento e na nossa emoção. Então, tudo vai depender de como eu interpreto o real, né? O óculos que eu coloco para interpretar o meu real. E como eu vejo esse real é determinante nas minhas respostas, né? Tanto emocionais quanto comportamentais. E essa percepção do meu real, né, esse sentido que eu dou para o real, ela é baseada nas minhas crenças e nos meus esquemas, que a gente aprende ao longo da nossa vida, tá? A gente constantemente vem aprendendo e vem trabalhando as nossas crenças e os nossos esquemas. Então, essa é a terapia cognitiva comportamental. Adinaldo, explica para nós o que é a estimulação cognitiva. É. Então, a TCC, né, a terapia cognitivo comportamental, é uma psicoterapia, né? Exatamente. Isso. A estimulação cognitiva, a gente entende, tem um guarda-chuva aí, reabilitação cognitiva, mas existem algumas diferenças. A estimulação cognitiva são estímulos que eu vou proporcionar, são atividades que vão proporcionar um melhor funcionamento cognitivo e social. Quando eu estou falando de cognitivo, aqui nesse caso, eu estou falando de funções cognitivas. Melhorar a atenção, melhorar a concentração, memória, função executiva, resolução de problemas, linguagem.
né? São esses aspectos, Planejamento. planejamento, são esses aspectos que eu estou falando. E geralmente eu posso ter estimulação cognitiva para poder estimular também nesse caráter preventivo, né? E Aham. tenho também para atender pacientes que sofreram algum tipo de lesão Tá. neurológica, né? Ou a pessoa teve um traumatismo craniano, ficou com a memória debilitada, ou foi um acidente vascular encefálico, ou está passando por um processo demencial, Ok. ou tem algum comprometimento cognitivo leve, né? Que não configura ainda uma demência, mas tem ali um déficit. Então, eu tenho estimulação cognitiva para poder trabalhar com essas funções cognitivas. Memória, atenção, orientação, espacial, temporal, linguagem, etc. Então, não é uma psicoterapia, é para trabalhar as Isso. funções cognitivas. Né? Isso é muito rico, tá, pessoal? Para Uhum. mim, assim, essa diferenciação, ela é muito rica e ela é muito válida. E aí, eu conversando com a Dinalda, a gente não falou como que a gente se conheceu, né? É, A gente se conheceu, pessoal, em 2014, num curso que a gente fez sobre experiência elementar, do professor Miguel Mahfoud, lá na Universidade Federal, lá não, né? Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E naquela ocasião a gente não imaginaria que a gente ia ter essa oportunidade, né, de poder é, conversar. E não imaginaria que estaríamos passando por um momento tão delicado, né, uhum. que é a questão da pandemia. E aí, o que que você acha que mudou, né, na vida dos idosos, a pandemia, né, o Covid? O que que Uhum. mudou na vida deles? Aham. Eu vou falar um pouquinho aqui dessa questão da mudança e as questões que acho que todo mundo está querendo, talvez, ouvir, que são as atividades, sugestões, a gente vai deixar Isso. para o final, Tá né? bom, Então combinado. né? Então, vamos começar com essa questão da mudança. O que eu observei foi uma ruptura na rotina, né? Certo. Então, na rotina de todo mundo. E a rotina é extremamente importante, porque a rotina nos organiza, né? Então, por exemplo, eu saio para trabalhar, eu tenho que acordar uma hora antes, tenho que tomar banho, tenho que fazer o café, pego o transporte, vou, eu tenho contato com as pessoas, volto. Tudo isso, a minha agenda, né? Todo mundo, né? Era organizado por essa rotina, né? De repente a Certo. gente tem essa ruptura que a gente tem que ficar dentro de casa, né? E essa ruptura ninguém esperava, né? E a gente vem de um período já há muito tempo de uma velocidade imensa para poder fazer as coisas. Uma correria, né? Uma Todo mundo correria. brincava, meu dia tem que ter mais de 24 horas, né? Podia ter 30 Brincava horas assim, por dia, que não dá tempo de fazer tudo. isso aqui é para ontem, né? E É, de repente a gente tem a ruptura, né? Então a gente teve essa ruptura, como a gente fazia tudo correndo e às vezes inconsciente do que estava fazendo, uhum, agora a gente tem dificuldade de o que fazer e como fazer, né? certo. O Gilberto Safra, que é um psicanalista lá de São Paulo, da USP, ele é unicotiano, ele fala que nessa velocidade toda que a gente vive, né, a gente sempre passa por. A gente passa pelas pessoas, passa pelas ocasiões e a gente perde a oportunidade de estar com. Com. Estar com. Então É, ele fala que a gente sente a falta e a necessidade de um tempo que cura. Que tempo é esse que cura? É o tempo em que eu me concentro e vivo o presente e procuro fazer bem aquilo que eu preciso fazer no presente. Né? certo. Esse é o tempo que cura. Essa ruptura no cotidiano provoca também essa dificuldade de saber o que eu tenho que fazer, porque agora não é a minha agenda que está determinando o que eu tenho que fazer, eu Isso. mesmo é que vou ter que determinar e fazer a minha rotina.
Vou ter que programar minhas atividades e fazer a Sim, minha rotina. Então, essa determinação não está vindo de fora mais da minha agenda, mas eu estou tendo que internamente me organizar e construir isso. E aí certo. está a dificuldade de muita gente. A imagem que eu tenho um pouco disso, dessa dificuldade, é mais ou menos usando uma figura, o pular corda. Antes, tinha alguém batendo a corda, a gente entrava, pulava, saía, né? Isso, isso. Agora, a gente mesmo tem que girar a corda e pular. Então, demanda mais da gente esforço, vontade, e aí a gente vai ter que fazer escolhas. Porque às vezes na rotina anterior, nem sempre eu fazia escolha do que eu tinha para Eu fazer. ia no automático, né, Ia Adinaldo? A no gente fazia automático, muita coisa no automático, no automático. né? Tem alguém falando aqui, né? Reconstruir é difícil para quem não está acostumado, né? A gente não estava É, acostumada a reconstruir. E aí também tem uma pessoa que falou assim, ó, viver bem o melhor presente, né? Que é, presente é esse, né? É a presença agora. Nosso presente é. agora está sendo a presença. E para os idosos, isso é algo assim fundamental, né? Porque hoje Sim. mesmo eu estava conversando com uma paciente. A rotina era uma rotina de contatos e que também estimulava, né? Então, Isso, ela saía, cumprimentava o porteiro, já descia, levava um sanduíche para o porteiro, depois ia na padaria, conversava com o atendente, pegava jornal, conversava com uma pessoa, tinha todo um círculo. Ia para o Pilates, tinha um grupo do Pilates, depois isso. frequentava o grupo religioso, tinha a vida comunitária com as outras pessoas, e agora tudo isso foi cortado, né? E às vezes os idosos sentem muito, porque de É. uma hora para outra todas essas estimulações cessaram, e como continuar os contatos sociais, atividade religiosa, atividade comunitária, né? Social, que é muito importante, né? Eu gostei E muito. eles foram os primeiros a. Vocês não podem sair de casa, né? Eles foram os primeiros, É, né? Essa ruptura da rotina foi. Eles foram os primeiros a sofrer isso. e possivelmente serão os últimos a retornar, né? Isso, a voltar. Então eu achei muito interessante que é isolamento físico. Alguém estava falando isso outro dia na televisão, na internet, eu não lembro. Falando que é isolamento físico, não é isolamento social, porque através da tecnologia a gente pode continuar com as interações sociais. Então isso é Exatamente, importante. Quando eu for falar de exatamente. atividade, eu vou dar exemplos de alguns idosos que em determinadas atividades estão tendo ideia Sim, e fazendo de uma outra forma, né? sim, sim, sim. Agora, E, esse tempo, quando você fala do presente, da presença, aí é e importante a gente dizer que é o momento de escolher aquilo que tem sentido, que faz sentido, né? sim, Porque sim. senão a gente cai no erro de ocupar para estar fazendo alguma coisa, não é isso, né? O que que eu faço, o que que tem sentido, que atividade que me dá um sentido de direção, de viver para algo, né? Sim. Que tem uma relação comigo, está na hora de investir nesse tipo de atividade. E você falando, né? é, que tarefa que eu devo cumprir, né? Isso também para os idosos é muito importante, né? E aí tem uma pessoa aqui, a Elaines, ela fala assim: eu percebo na minha mãe de 86 anos a vontade de reinventar a rotina. Olha que isso é muito interessante, porque é, eu preciso ter uma tarefa a cumprir, eu preciso ter um motivo de vida, né? Essa Uhum. busca de novos motivos para viver, né? E tem um autor que eu gosto muito, e até o Alan, ele sugere muita leitura, né? Que é o Viktor Frankl. E ele fala muito dessa questão da busca do sentido, né? E tem um capítulo nesse livro que é Psicoterapia para Todos, tá?
E ele fala justamente da higiene psíquica do envelhecimento, né? Uhum. E ele fala justamente isso, que para cada um ter uma tarefa bem concreta e bem pessoal me traz saúde, né? Me Uhum. conecta com o que me faz bem. Mas eu preciso ter essa tarefa bem delimitada e bem pessoal, porque o que é bom para mim, o que é bom para um idoso, e assim como você falou, né? Dependendo da comorbidade, do que limita e do que não limita, eu tenho que fazer uma demanda muito pessoal, Aham. né? É pessoal, né? E a pessoa que descobre, que vai atrás desse sentido, né? Não é ninguém que dá, né? Não, sou eu. É, é impressionante, certas, a gente está vendo chover de exemplos de solidariedade, de iniciativas, de muita coisa positiva nesse período Sim, de pandemia, né? Eu fico impressionado com, por exemplo, aquele senhor centenário inglês que vai dar as voltas com o andador para poder arrecadar dinheiro para o serviço de saúde inglês, né? eu Então, vi. é, olha que iniciativa. Quer dizer, eu posso fazer algo, faço, né? E de uma forma criativa, né? É, É, eu acho, assim, na minha experiência, eu fico encantado com esses idosos que têm uma cabeça, assim, extremamente atual e não cristalizada, assim, que rompem com iniciativas. Como essa pessoa dizia agora, minha mãe quer, eu sinto que ela quer reinventar a rotina, é, mudar, né, fazer, né? Então, isso aí é sinal de saúde, de flexibilidade mental, de movimento, né? E a gente tem que aproveitar isso. é. E é o que a gente fala da flexibilização cognitiva, né? Uhum, é, Eu preciso disso, mas não é uma coisa que pronto, flexibilizei. Não, leva um tempo. Mas é algo possível, é. né? Quando a É gente for algo falar de possível. atividades, eu vou comentar isso, porque alguns autores falam que mais do que a intensidade de fazer determinada atividade, é melhor a diversidade de atividades. Que cada Aham, tipo, quando eu faço várias atividades diferentes, né? Então a gente tem que aumentar o leque de atividades, por exemplo. Não é só é, atividade física, eu tenho que fazer atividade física, alguma intelectual, social, criativa, tem que fazer lazer, tem atividades espirituais. Então, quando a gente transita aí, atividades diferentes envolvem sim, demandas cognitivas diferentes. E isso ajuda nessa flexibilidade mental. é. E Adinaldo, eu fiquei pensando quando você fala, né, dessas diversas atividades, né? E que muitas vezes não existe um respeito com relação ao desejo do idoso, né? Falo por experiência, né? Eu tive uma paciente que idosa e ela cuidava do marido dela no fim de vida. E os filhos achavam isso um absurdo. E para ela fazia sentido poder cuidar do marido, né? Pelo contrário, tinha total autonomia, o marido não. Mas ela queria cuidar dele. E aí eu via muito essa questão do desrespeito à autonomia, né? Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É porque ainda a velhice é cercada de muito mito, né? É, E E às vezes a gente tem a impressão que envelheceu, se tornou criança, e infantiliza e quer tutelar, é, né? Como se a é. pessoa ainda não tivesse capacidade de pensar, de escolher, de determinar o que ela quer, né? Isso é muito importante, isso que você está É falando. lógico que, por exemplo, tem situações em que o idoso, né, no caso de uma demência, por exemplo, ele não vai ter essa condição. Ok. Mas os outros, a gente tem que respeitar essa autonomia, né? Uma É, vez eu lembro de uma pessoa veio conversar comigo, ó, que você acha? Porque a gente já foi em vários médicos,
quer fazer cirurgia no tornozelo da mamãe, o outro fala que não, minha irmã fala assim e tal. É, Aí eu perguntei, isso a mãe, o que que ela... Ah, não perguntei para ela. Falei, mas exatamente. é ela que sente a dor no tornozelo, né? Então, a gente É. tem que informar e a pessoa tem que fazer a escolha. Então, a gente observa, eu observo, assim, Juliana, às vezes com o maior cuidado, né? Às vezes os filhos não fazem por mal, mas na intenção Não, de é por cuidar, zelo. por zelo, É zelo. determina o que é que o idoso vai fazer. E não ouve E a aí a gente opinião, né? inverte os papéis, né, Adinaldo? Inverte os Porque, papéis. né, porque a gente fazia isso. Por exemplo, eu penso, né, a minha mãe tinha muito zelo enquanto eu era criança. Então, assim, era aquele protecionismo. E a minha mãe já tá com 63 e eu já tô nessa preocupação. Mãe, cuidado com isso. Mas eu me vi dizendo para minha mãe, Uhum. mãe, você pegou um casaco? Tá frio lá fora. Olha Uhum. como é algo muito inconsciente que a gente acaba, né, tendo esse hábito. E, A gente e tem que ter ela tem atenção. autonomia. Tem que ter atenção de trazê-los a participar das decisões, né? Isso. É, mãe, a situação da pandemia é tal, a senhora não pode sair, a alternativa que eu estou vendo é vir trazer aqui o almoço, isso e Sim, aquilo. Eu sim. pensei dessa forma, o que que a senhora acha? Trazê-lo para poder participar também dessas situações, né? Sim, sim. Então, porque senão a gente infantiliza e eles ficam se sentindo mal nesse É, lugar que não podem mais escolher, né? é. E aí, uma outra coisa que você falou né, alguns mitos com relação ao idoso, né? Que a gente é importante a gente romper com eles, que é o idoso que não aprende. É, Ah, não, eu tô é, velho, não aprende mais. Ou, o papai tá velho, não vai aprender mais nada. Isso é um mito, né? é. Você vê isso no seu trabalho? Sim, sim. E a ideia, o que se tem de informação sobre a velhice hoje é que aprendizado é vitalício, né? Aprender é para a vida toda. Eu Sim. gosto muito, eu gosto muito da frase da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala Aham, assim, ela fala: enquanto eu estiver por aqui, alguma coisa eu tenho para aprender e alguma coisa para ensinar, né? Então, exatamente. para idoso, a gente sempre tem que é, pensar nisso. Ele tem algo para ensinar e tem algo para aprender, né? É. Só falando alguma coisa sobre autonomia que eu esqueci, Aham. até os pacientes com demência, a gente tem que respeitar o desejo e a autonomia deles. Como, Adinaldo? Se eles não, muitas vezes estão Como? limitados em dizer o que, né? A história, as preferências anteriores, as preferências estéticas, o pensamento, a filosofia que tinha de vida, né? Então a gente tem que respeitar isso, né? Me dói muito o coração chegar numa casa e ver uma pessoa que é um idoso que talvez estudou e tudo, tinha determinado tipo de pensamento, você chega, o cuidador colocou para ver um programa no meio da tarde que é briga de uma família com outra, aquela confusão, Aham. né? Talvez faz isso até sem maldade, porque para a pessoa aquilo pode ser divertido, Com mas assim, certeza, com eu tenho que certeza. adequar até a escolha de canal de televisão, é a escolha do idoso, não é a escolha do Sim, cuidador, né? sim. Eu tenho que escolher aquilo que ele gostava de ver na televisão. Qual que foi a profissão dele? O que ele gostava? O que ele acreditava? Os princípios, os valores que essa pessoa tinha. Então, eu tenho que respeitar. Mesmo a pessoa não podendo dizer isso agora, é o passado dela que vai iluminar minhas ações agora, no presente dessa Exatamente. pessoa. E eu acho, a nossa função aqui, Edinaldo, é muito, ao mesmo tempo que ela é muito, muito delicada, né? Ela é muito, muito preciosa, porque às vezes a gente não está aqui realmente para apontar o dedo, né, Uhum, em erros, né? A gente quer elucidar os acertos, né? E é, muitas vezes a gente, quando você fala de alguma coisa,
dessa estimulação, do que o idoso gostava, desse passado que fazia sentido para ele, a gente está levantando a bola de vamos prestar atenção em alguns detalhes, né? Uhum, uhum, Nós estamos aqui para elucidar ideias boas. Então, uhum, muitas vezes você fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Não é maldade, não é. uhum. É porque Não. realmente não tinha pensado nisso, gente. Né? Então, de repente, o que faz sentido na rotina desse idoso pode permanecer, né? Uhum, E tem algumas práticas, né, que a gente pode estimular. é, no caso desse afastamento social, por exemplo, a minha mãe é muito religiosa. Então, minha mãe, a rotina dela era sair de casa, ir na igreja, ministra de Eucaristia, tinha contato com as pessoas, ia na missa. Não tem mais. Então, o que que eu falo, mãe? Não tem, não tem. E aí, como que a gente adequa, né, essa realidade? Ela aprendeu a mexer no celular. uhum, Ela aprendeu a ver a missa pelo celular. Então, assim, uhum, aprende, né? Ela aprende, uhum. ela aprendeu. Então, e eu reconheci isso, né? Eu falei assim, que extraordinário, né? Minha mãe no Zap, É. minha mãe assistindo live do padre, né? Dessa questão espiritual que faz sentido para ela, né? É. Esse período a gente está tendo também muitas surpresas boas, né? É. Porque vários pacientes também que eu achei que não seria possível fazer um atendimento online, está sendo Hum, possível agora, né? sim, Solicitado pela família, eu fiquei até surpreso. E está sendo interessante também, porque eu estou tendo que fazer isso com a ajuda de alguém próximo do paciente, para ajudar a lidar com a tecnologia, né? E está sendo interessante, essa pessoa que está próxima, que é do convívio, que pode ser a esposa, o cuidador ou o marido, junto, entender de esperar o tempo da pessoa, entrar no sim. ritmo dela. Então está sendo também um aprendizado interessante nesse sentido, né? Então tem sido também uma oportunidade de aprender coisas novas também nesse período, né? Até em situações que a gente achava que não seria possível, né? Então, isso você traz essa ideia de que todo mundo é capaz, Sim. né? A gente quebra com essa crença de incapacidade, né? Com esse esquema de incapacidade, todo mundo é capaz do E, cuidador depende, de intervir, né? e dependendo da necessidade, né, as tarefas, as atividades podem ser adaptadas, né, Sim, seccionadas, né? Então isso aí é importante porque ele se sente também capaz de fazer e tem uma experiência positiva, né, mesmo é, dentro desse é, período. é. E aí a gente entra num assunto que até alguém escreveu sobre o respeito dos valores, né? Uhum, Quais uhum, são os meus valores internos, né? é, E a questão da memória. Muitas vezes as pessoas não têm paciência de ouvir as histórias desse é, idoso, né? E também é outro mito, né, que a gente pode romper aqui, que vive de passado, conta essas histórias do passado. E não, né? é, A minha experiência, né, em grupo, que para mim, assim, eu aprendo mais do que pessoalmente e profissionalmente com as minhas senhoras no grupo, porque elas me trazem essas histórias, essas vivências e essas experiências do passado. E nisso a gente troca. É muito maravilhoso. uhum, Assim, aí né, existe um impedimento, né? Porque eu não consigo trabalhar com elas, né? Porque é em grupo e é presencial, elas não podem sair de uhum. casa e eu realmente não tenho como adaptar. Então, o máximo que eu faço, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente se manda mensagem muito frequente, Uhum, né? E uhum, elas sempre têm alguma história do dia a dia delas para contar. Ah, meu neto veio aqui, eu vi ele da garagem, eu vi ele da janela. Então, isso tem sido muito rico, né? Essas histórias. essa questão da escuta é muito importante, né?
A Adélia Prado fala isso quando ela toca. Adoro, adoro. A Adélia fala isso quando ela vai falar da velhice, né? Ela fala que muita gente não gosta de ouvir idoso, né? Se pegou um ônibus, aí vem um idoso e vai sentar aqui do meu lado e começar a falar, né? Mas ela fala o seguinte, que é uma necessidade de expressão, né? Então, a gente precisa dizer, né? E ela fala, se você não sabe falar não, pinta. Se não sabe falar não, canta. Se não sabe falar não, faz teatro. Para dizer dessa necessidade que a gente tem de se expressar e de dizer algo, né? É. E tem uma colocação dela que para mim foi fundamental quando eu ouvi, ela dizendo que numa rodoviária, uma pessoa encontrou com ela na rodoviária, era um vendedor que fazia algum artesanato, alguma coisa assim, e presenteou, né? Ah, a senhora que é a dona Adélia, aqui um presente, sou eu que faço. E deu para ela. E qual foi a reflexão da Adélia diante disso, né? Ela disse, nós estamos cercados de pessoas que estão pedindo para existir. E eu sinto que muitas vezes essa necessidade de dizer que os idosos têm é essa necessidade de existir. Existir. Existir, né? Então, no trabalho, eu faço um trabalho de produção de textos Conta um pouquinho biográficos. para nós o que norteia seu trabalho, o que é que você É, faz? dentro desse processo de estimulação cognitiva, né, das funções memória, linguagem, né? Então, trabalhando isso numa função, a gente Aham. trabalha com essa produção de textos biográficos, né? Então, eles escrevem sobre fatos que foram importantes da vida, né? Que eles consideram importantes. E surge muito temas sobre filosofia, sobre religião, sobre a história da cidade, sobre a história pessoal, a história da família, né? E é muito interessante, porque não é o lembrar por saudosismo, né? É lembrar algo que é fundamental da minha vida e que tem um sentido e eu olho com os olhos de hoje, né? Então, e esses fatos, né? O Gilberto Safra, ele comenta que existem aqueles eventos que são ônticos e aqueles que são ontológicos, né? Quer dizer, a gente pode ver esses dois aspectos no mesmo evento, né? Sim. Por exemplo, eu caí. Eu caí. É um evento ôntico, está circunscrito a um tempo, espaço e tudo. No Agora, aqui e né, agora. agora, nessa queda, eu tomar consciência da minha fragilidade e da precariedade humana é um evento ontológico, é fundante, Tá. né, do meu ser. Então, isso vem muito à tona nos textos, né? Eu lembro de uma senhora que, num texto, ela começou a contar um período de dificuldade na vida, que ela vendia frangos para ajudar o marido, que vendia para todo Ah, mundo da cidade comprava, até as frango. mulheres da vida. O frango, até as mulheres da vida, né? E que ela tomou calote de muita gente, mas as mulheres da vida nunca me fintaram nem um tostão. Isso ela escreveu. Escreveu. Então, olha o aprendizado ético, né? É, A concepção e entendimento de justiça que passa a partir dessa experiência, né? Eu era uma exatamente. senhora semi-analfabeta, Ó, né? Retomar isso na velhice dá para, principalmente para aquele idoso que tem que está passando por um processo demencial, um sentido de inteireza, de completude, né? é Da genuíno, né? personalidade. Eu Isso, sou único, eu sou isso aqui. isso. Porque a falta de memória faz com que muitas vezes ele saiba as coisas da vida, mas isso não está alinhavado, não está amarrado no sentido completo, né? Sim, Eu lembro sim. muito de um paciente que falava assim: eu sei tudo da minha vida, mas não sei contar. Quer dizer, ele sabia que existia algo, mas ele não conseguia dar aquilo uma forma,
né? E você faz isso, você ajuda eles a dar forma a isso. É. E esse processo de produção acaba sendo um material muito bom, porque isso vai sendo organizado e arquivado, um material para as fases sucessivas, né? E aí ele avançou, está numa fase pior lá na frente, que não dá mais conta de escrever, de elaborar o que tinha feito antes, mas ele dá Ah, conta de ler. Aí ele começa a ler o texto. Aí ele fala assim, pai, isso aconteceu comigo também. E continua lendo. Uai, mas esse aqui sou eu, e se que reconhece. lindo! Então, por isso é importante Reconhecimento. também a linguagem, a mesma linguagem que ele utilizou, que date, que ele assine. Tudo isso ajuda nesse reconhecimento daquilo que fez, né? Sim, sim, sim. E eu lembro de uma história, até que você contou de um outro, uma outra conversa nossa, de um idoso da mãe de leite. Ah, é verdade. Isso foi um texto também do idoso, né? Ele, Ah, ele escreveu que ele quis escrever um texto chamado Uma Lembrança Boa. E ah, nesse texto ele conta que a lembrança boa da infância era visitar a mãe de leite. Mas a mãe de leite era muito pobre e ficava feliz e alegre ao mesmo tempo quando ele ia visitá-la. Feliz porque ele tinha chegado, feliz e triste. Feliz porque ele ah. tinha chegado e triste porque ela não tinha nada para oferecer. O que ela oferecia era descascar cana e oferecer na cuia para ele chupar, né? E aí, quando ele conta esse texto, ele lê, ele fala, foi com ela que eu aprendi que mesmo quando a gente acha que não tem nada, tem sempre algo para oferecer. Então, isso aí é uma experiência que parte dessa questão ontológica, né? É, Que ele extraiu daquilo ali e acompanhou essa pessoa ao longo da vida, né? Tanto que, com é. 80 e tantos anos, ele tem essa memória marcante do que aconteceu na infância. Todas essas histórias, né, o Adinaldo, né? Você na sua individualidade, eu na minha coletividade, é carregado de valor, Sim. né? Os valores éticos, morais, o que que me torna um ser único, o que que me torna alguém especial, é, o que que me faz ser quem eu sou, né? Uhum. E eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história e eu quero contar sobre ela. Uhum. E aí, né? E a gente fazendo link com os dias de hoje, né? É uma boa oportunidade da gente se fazer presença, né? E resgatando essas histórias. Isso é Isso, muito isso. incrível, E tem né? Vocês. várias possibilidades de começar a estimular isso, que às vezes precisa de algum estímulo que funcione como um start, né? Por Ok, exemplo, às vezes, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem aquela coleção BH Cidade de Cada Um, que fala sim. sobre o Montanhês, onde dançou a Ilha do Furacão, sobre a Rua da Bahia, sobre o bairro tal, etc. Mercado É uma Central, leitura. as histórias. Isso. São leituras simples que ajudam a dar esse start, né? E, Tem, para quem quiser, é uma dica para quem quiser trabalhar essa questão também de biográfica e quer escrever a história e não sabe como começar, tem uma publicação muito interessante de uma autora que se chama Márcia Guiar Ferreira, que chama Caderno Biográfico. Ela separa a vida em cada 7 anos, com as características, e vai fazendo perguntas. Ao responder essas perguntas, você está contando a sua vida, né? Eu gostei muito desse caderno, até presenteei meus pais, umas tias também, porque ai, eu que vi como legal. possibilidade de registro da história da minha família também, coisas que eu não sei, eles E viveram e aí, sabem. então, entrando já assim, que nós já estamos caminhando para o final, Afinal, vamos, vamos falar um tiquinho sobre essas atividades de estimulação. Então, as atividades. uma delas é esse caderno autobiográfico, né? Que eu posso É, ajudar. Por exemplo, estou aqui com a minha mãe, então, mãe, vamos escrever algumas histórias e vamos resgatando esses valores. uhum, é. O E que mais que você sugere?
o número de atividades, a gente tem vários tipos. Como eu falei, é interessante fazer atividades diferentes, porque são demandas cognitivas diferentes e estimula essa flexibilidade mental, né? Então, por Isso. exemplo, temos os passatempos. Os passatempos podem ser atividades manuais, atividades intelectuais ou então atividades criativas. As Tá. atividades. Adinaldo, deixa eu te interromper, que tem uma pessoa pedindo aqui. Repete o nome do livro, caderno que você anotou, que você acabou de citar. Caderno Repete a biográfico. autora do caderno. Autora do caderno, Márcia Aguiar Ferreira. Tá? Tá, Então, por exemplo, atividades manuais, eu tenho que cuidar de plantas, fazer pequenos reparos, aquela parte toda de costura, bordado, tricô, crochê, tem todas essas questões que é interessante fazer um link com o outro, né? Por exemplo, eu conheço uma idosa que, mesmo com 90 e tantos anos, ela começou a fazer a máscara para poder distribuir para a família, para dar para o porteiro, e os filhos veem nisso como um vínculo, né? Então levam camisa, objetos para ela poder reparar, né? Então a gente tem esses tipos de atividades manuais. Tem as atividades intelectuais que estão relacionadas à leitura, caça-palavra, palavra cruzada, esses tá. jogos. E atividades criativas que são relacionadas à pintura. Tem, para quem tem dificuldade também, esses livros de colorir que ajudam muito, né? Que a gente trabalha Até também a psicomotricidade, né? Do isso. motor fino de pintar, né? A escrita também, o diário, a biografia Ok. entra também aqui, né? Então, essas como passatempos. Depois, Aham. atividades educacionais. É aquelas que eu vou aprender alguma coisa, né? Eu tenho as relacionadas à cultura, que é arte, museu, turismo, documentários, que hoje a gente pode ter acesso muito a isso pela televisão. Muitos Aham. museus oferecem hoje visita Virtual? online, virtual, né? A língua, que é estudar uma língua estrangeira, aprimorar, etc. Né? Alguns idosos fazem isso também, ou relembram línguas que estudaram na época de colégio e tudo. A parte da música, que é aprender a exercitar um instrumento, né? Ou mesmo cantar, isso é muito Sim. interessante, é uma atividade fantástica. Aham. Inclusive, vocês devem ter visto na televisão um senhor de quase 100 anos que começou a aprender teclado online durante esse período de quarentena, né? Olha que Então a história gente fantástica. tem esses tipos de atividades, né? Sim. Depois eu tenho as atividades que são as recreacionais, para descontrair, que tem jogos, esporte, música, cinema, etc. Dentro dessas, uma que particularmente eu gosto, dentro do baralho, é um baralho de letras que a gente encontra para comprar pela internet, que chama Pingo Nui. Esse baralho de letra trabalha muito memória e também linguagem. Tá. E ele funciona o seguinte: ao invés de ter as cartas do baralho, eu tenho letras, né? E ao invés de você descer naipes, você vai descer palavras, né? Então eu tenho pacientes Incrível. que fazem esse tipo, faz campeonato, né? Nesse período de quarentena fez campeonato de... Porque cada palavra e letra também tem pontuação, né? Assim como no jogo de baralho normal, aí acaba Ah, fazendo campeonato com o cuidador, com a senhora que trabalha na casa, com o filho que passa para trazer as se compras. envolve todo mundo, né? Isso é tão É, legal. um círculo, né? Porque tudo isso para minimizar a falta que os contatos fora estão fazendo hoje, né? Isso. E, então eu já falei de passatempos, atividades manuais, intelectuais, Sim. criativas. Já falei das educacionais, que estão relacionadas à cultura, língua, tocar instrumento, as de recreação, né? E tem aquelas atividades que estão relacionadas à filosofia, princípios, valores, convicções pessoais, que são Tá. importantíssimas. Isso a gente Nessas, falou muito na live, né, Adinaldo? Desses nessas valores, né? aí está também a espiritualidade, né? Certo. Espiritualidade, religiosidade, está tudo aí, né? Esses dias eu fiquei sabendo de uma senhora que era ministra da Eucaristia, saía visitando as pessoas em casa,
e agora não pode fazer mais isso, né? Mas aí, naquele mesmo horário, ela liga para as pessoas e faz uma oração por telefone com a pessoa. Então, Conheço uma aqui de casa que está fazendo isso. então os próprios idosos estão também tendo ideias para poder Sim. superar esse período de isolamento social, né? E essas atividades são importantes, essas que estão relacionadas a convicções e valores, porque elas dão uma revigorada e são atividades que nesse momento são importantes porque faz a gente vislumbrar um horizonte de esperança. E um horizonte de possibilidades, né? De possibilidade. Importantíssimo nesse momento. Adinaldo, tem uma pessoa perguntando, ó, falta 5 minutos. Onde que a gente encontra esse baralho do Pingos nos Is? Chama baralho de letra Pingo no I. Pingo no I, tá. Se a pessoa fizer a busca na internet, ela vai encontrar várias lojas que vendem esse baralho pela internet. Né? Essas lojas de departamento, tem às vezes até drogaria que vende também esse baralho. Tá. Adinaldo, suas considerações finais. Eu acho que a gente pode fazer outra live. Foi muito bom. Foi. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, agradecer a Cognitiva, na pessoa do Alan e da Renata, né? E por essa iniciativa que eu acho que a gente, essa semana, com a Semana do Idoso, pode proporcionar um bem muito grande para essas pessoas, né? Sim. Conversando e trazendo exemplos de como viver melhor esse período de isolamento social, né? Sim, mas sim. Eu diria, talvez, essa questão, né? Aproveitar essa oportunidade para não fazer tantas coisas, mas fazer bem aquilo que tem a ver comigo, né? Sim. No trabalho de cognição, a gente sempre fala, sempre pouco. Então, é melhor ter constância... E ter qualidade nas relações. E ter qualidade. Né? Programar o dia, a rotina, para que seja possível concretizar todas essas atividades. E aqui, é importante programar. Tirar o pijama. Tirar o pijama. Eu comentei com você, né? Lá da Espanha, eles falando sobre equilíbrio ocupacional. Que é importante. Fique em casa, mas tire o pijama.